bota aí. Coloquei, professora. Eu também não sei. Já coloquei. Pronto, colocaram? Pronto. E aí nós vamos começar o estudo dos sistemas. E assim, para a gente começar, a gente tem que falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. Esse sistema, meus amores, é um sistema fechado, né? Sem comunicação com o meio externo, certo? Constituído por um conjunto de tubos, que são os vasos sanguíneos, no interior do qual vai circular humores, que pode ser o sangue ou a linfa, que são bombeados por um órgão central, que é o coração, certo? Bom, a principal função desse sistema cardiovascular é justamente o crescimento e a manutenção do organismo. Por quê? Porque é através desse sistema que nós vamos fazer com que as células recebam, né, a nutrição adequada para a manutenção e o crescimento, né, dos tecidos, dos órgãos, etc. Certo? O funcionamento dos órgãos, etc. Então, essa é a principal função do sistema cardiovascular. Nós vamos ter o sistema vascular sanguíneo, certo? Que sai do coração, né? E volta para o coração, certo? E o sistema vascular linfático, que começa em fundo cego dentro dos tecidos, certo? Recolhe aquele líquido que ficou retido dentro dos tecidos e devolve ao sistema vascular sanguíneo. Então, como vocês estão vendo aqui no esqueminha, o sistema vascular linfático, ele desemboca no sistema vascular sanguíneo. Bom, então veja, o sistema, vamos começar pelo sistema cardiovascular, que é constituído pelo coração, né? Pelo sistema vascular sanguíneo e, como eu falei para vocês, pelo sistema vascular linfático. O sistema vascular sanguíneo, ele vai ser constituído, por exemplo, por artérias elásticas, artérias musculares, arteríolas, capilares, vênulas, veias de médio calibre e veias de grande calibre. Já o sistema linfático, ele vai ser constituído apenas por capilares linfáticos e vasos linfáticos maiores, certo? Então, vamos lá. Vamos começar entendendo que todo o sistema cardiovascular, ele é revestido internamente por um epitélio pavimentoso simples, que nós chamamos de endotélio vascular. Esse endotélio, ele reveste internamente tanto os vasos quanto o coração, certo? Bom, ele está dividido, o sistema cardiovascular, ele ainda pode ser dividido na microcirculação e na macrocirculação. A microcirculação, ela é constituída, ela foi chamada de macrocirculação, porque os vasos que compõem essa macrocirculação, eles vão ter o diâmetro maior que 0,1 milímetro, ou seja, eles são possíveis serem vistos até mesmo ao olho nu, que são as grandes arteríolas, as artérias musculares e elásticas, as veias musculares, por exemplo. Já a microcirculação, a microcirculação é constituída por vasos que, ao olho nu, a gente não consegue visualizar, né? Ou seja, esses vasos, eles têm um diâmetro menor que 0,1 milímetro. Eles só são possíveis ser visualizados ao nível de microscópio óptico, tá? Por exemplo, nós temos as arteríolas, os capilares e as vênulas pós-capilares, que são os vasos menores que nós temos nesse sistema cardiovascular, certo? Quanto maior a microcirculação de um tecido ou de um órgão, maior o seu metabolismo, certo? Então, quando o órgão ele tem, ou o tecido, ele tem um metabolismo muito alto, né, como, por exemplo, o tecido muscular, né, como, por exemplo, o fígado, dei exemplo de um tecido e dei exemplo de um órgão, ele tem que ter uma microcirculação muito intensa, grande, justamente para poder realizar todas as suas funções, né? Porque esses tecidos, esses órgãos têm um metabolismo muito intenso. Muito bem, então, vamos começar, né, pelos capilares, que são os menores, né, os capilares sanguíneos. Bom, histologicamente, os capilares, eles são constituídos apenas por células endoteliais, como vocês estão vendo aqui no esqueminha, enroladas na forma de um tubo,
certo? Imaginem um epitélio pavimentoso simples que se dobra na forma de um tubo, certo? Bom, um capilar tem aproximadamente de 7 a 9 micrômetros de diâmetro e é aproximadamente 50 micrômetros de comprimento, tá? Num corte transversal, o capilar, ele pode aparecer com 1 até 3 células endoteliais, como vocês estão vendo aqui, ó. Nessa região, esse capilar está em corte transversal. Então, aqui, ó, a gente vê 2 células endoteliais. A gente vai perceber 2 núcleos, que é o que realmente a gente vai ver, né? 2 núcleos das células endoteliais, mas pode ser até 3, tá? Mais do que 3, já é uma vênula, já pode ser uma vênula, certo? Bom, nós aprendemos que todo o epitélio está apoiado numa lâmina basal. Então, aqui também não é diferente. As células endoteliais, elas estão apoiadas numa lâmina basal, certo? Bom, elas estão unidas umas com as outras por complexos juncionais, certo? Como, por exemplo, zônula de oclusão, né? Que além de impedir, né, que substâncias estranhas passem, né, entre esses capilares, certo? Dependendo do tipo de capilar, também está relacionada com a permeabilidade, porque nós vamos ver que tem vários tipos de capilares. Bom, envolvendo parcialmente os capilares, nós podemos encontrar uma célula de origem mesenquimatosa, denominada de pericitos. Então, em torno dos capilares, né? Esses pericitos, eles são encontrados ao longo de capilares e pequenas veias. Eles estão envolvendo parcialmente o capilar. Então, imaginem aqui esse corte aqui de microscopia eletrônica de varredura, onde nós estamos vendo aqui passando um capilar, né, na forma de um tubo, e observem que tem algumas células envolvendo esses capilares. Vejam que não é toda a parede do capilar, é por isso que a gente diz que envolvem parcialmente, ó. Estão envolvendo parcialmente o capilar, tá? Aqui numa microscopia eletrônica de varredura, aqui numa microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente fez um corte transversal. Então, está aqui a célula endotelial e está aqui o núcleo do pericito envolvendo esse capilar. Pessoal, deixa eu só desligar bem aqui, só o meu WhatsApp para ele não ficar atrapalhando aí. Ok, pessoal? Bom, como esses capilares, eles são envolvidos por esses pericitos, e vocês estão vendo aqui que esse pericito tem um corpo celular, né, e prolongamentos, e é justamente os prolongamentos que envolvem os capilares. Eles têm também uma característica muito interessante. Dentro do citoplasma desses pericitos, tem a quitina, miosina e tropamiosina, que faz com que essa célula tenha características contráteis. Ora, se eles estão envolvendo parcialmente os capilares e se conseguem se contrair, a função desses pericitos é influenciar o fluxo sanguíneo, já que ao nível de capilar, o sangue ele passa quase parado, né? Ele passa com uma velocidade muito lenta. Então, esses pericitos, quando eles, né, vão se contraindo, eles vão, né, ajudando esse sangue a circular dentro desses capilares. Outra função desses pericitos é que são células que podem ainda se diferenciar em células endoteliais ou nas próprias células do tecido conjuntivo, como, por exemplo, os fibroblastos. Então, por conta disso, esses pericitos também, eles têm a função, participam da reparação tecidual, né, formando novos vasos ou se diferenciando em fibroblasto
e formando, né, produzindo tecido conjuntivo. Bom, agora nós vamos ver como é que esses capilares, eles podem ser classificados. E eles podem ser classificados de acordo com a continuidade das paredes das células endoteliais, certo? Ou seja, o que significa isso? Significa que os capilares, eles vão ser classificados de acordo com que a parede, né, desse capilar tenha alguma fenestração ou espaço ou não, né? Ou seja, se a parede ela é contínua ou não. Então, de acordo com essa classificação, nós vamos ter os capilares contínuos ou somáticos, nós vamos ter os capilares fenestrados com ou sem diafragma, e nós vamos ter os capilares sinusoides, tá? Então, essa é a classificação dos capilares de acordo com a Barulho no fundo. Barulho aí atrapalhando a aula, que está interrompendo sua fala. Pois é, pessoal, isso aqui é da... Eu botei isso aqui, eu não já fiz de tudo para tirar isso e eu não consigo tirar. É quando as letrinhas vão aparecendo, ó. Eu não sei tirar. E se eu baixar, aí vocês não escutam minha voz, tá? Então, quando eu passar, eu vou me calar, quando parar é que eu vou falar. Esse é o jeito. Bom, então vejam. Então, capilares contínuos ou somáticos. O nome já está dizendo. A parede, já que a classificação é de acordo com a parede é contínua. Ou seja, não tem nenhuma interrupção. Ou seja, não tem poros. Certo? Então, vamos começar pelos capilares contínuos ou somáticos. Então, veja, a parede ela é contínua. Daí o nome capilares contínuos. Ou seja, não tem fenestrações na parede do capilar. Ou seja, não tem poros, certo? Nós vamos encontrar esse tipo de capilar nos músculos, em alguns tecidos conjuntivos, em algumas glândulas exócrinas e no tecido nervoso. Lembrando só que lá no tecido nervoso, esse tipo de capilar faz parte da barreira hematocefálica, como vocês já estudaram. Ora, professora, se o capilar, né, tem a função de facilitar a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos, se ele não tem poros, como é que é feita essa nutrição? É feita através de vesículas de pinocitose. Então, está aqui uma microscopia eletrônica, né, do capilar, está aqui a célula endotelial, no caso aqui, como está em encosto transversal, apareceu apenas uma célula endotelial, o núcleo aqui de uma célula endotelial, está aqui a lâmina basal, né, a lâmina basal representada aqui de marronzinho, e aonde eu estou apontando, vocês podem observar algumas vesículas, umas maiores e umas menores, de vesículas de pinocitose, que é por onde, né, vai ocorrer a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos. O outro tipo de capilar são os capilares fenestrados, que podem ser com diafragma ou sem diafragma, tá? Então, vamos falar primeiro dos capilares fenestrados ou viscerais. Eles também são chamados de viscerais. Bom, o nome já está dizendo, eles são fenestrados, certo? Ou seja, eles apresentam fenestrações, eles apresentam poros. Mas esses poros, eles são obliterados por um diafragma. Vocês imaginem que tem um buraquinho, né, que é o poro, e esse poro apresenta um diafragma, que é como se fosse uma membrana. Membrana essa que é mais delgada, é mais fina do que a própria membrana plasmática. Ora, se a membrana plasmática ela é semipermeável, vocês imaginam que esses capilares que têm esses poros com diafragma, eles são permeáveis, certo? Mesmo tendo esses poros, a lâmina basal, ela é contínua. Ó, vejam que a lâmina basal, ela é contínua, mesmo tendo esses poros. Bom, e ele tem esses poros, mesmo com diafragma, para facilitar o intercâmbio rápido entre o sangue e os tecidos. Vocês imaginam que quando o sangue está passando aqui, o sangue ele tem livre acesso, né, entre os tecidos e a circulação sanguínea, né, através desses poros, tá?
É por isso também que eles são chamados de fenestrados ou viscerais, porque eles vão ser encontrados nas vísceras, como, por exemplo, nos rins, nos intestinos e nas glândulas endócrinas. Existe também os capilares fenestrados sem diafragma, tá? Esse tipo de capilar, ele vai ser encontrado nos glomérulos renais, como vocês estão vendo aqui nesse esqueminha. Então, aqui de amarelo, nós temos um capilar lá do glomérulo renal. Observem que ele é cheio de poros. E esses poros não têm diafragma, eles são 100% abertos. Então, quando o sangue ele passa por aqui, ora, o sangue ele extravasa por esses poros, né? Porque a função lá no rim desse glomérulo renal é a filtração do sangue. Então, veja, só não passa por esses poros as células sanguíneas e também as proteínas de alto peso molecular, como, por exemplo, a albumina. Não consegue atravessar esses poros. O resto, tudo que está circulando aqui dentro, passa por esses poros, tá? Bom, a única barreira que existe entre o sangue, né, e os tecidos nesse tipo de capilar é a lâmina basal. E a lâmina basal, nós já sabemos, ela é permeável, certo? Então, está aqui uma microscopia eletrônica mostrando um capilar fenestrado sem diafragma, tá? E vejam, ó, que aonde tem essas interrupções aqui na parede do capilar são os poros, que aqui tem maior quantidade. Muito bem. O mais diferente tipo de capilar são os capilares sinusoides, certo? Esses capilares sinusoides, eles são diferentes, primeiro, porque tem um trajeto mais tortuoso, e o diâmetro desse capilar, ele é maior. Portanto, quanto maior o diâmetro, menor a velocidade da circulação. Então, veja, o sangue ele vai passar por esses capilares sinusoides mesmo parado, certo? Bem paradinho, tá? Bom, uma outra característica desse tipo de capilar sinusoide é que as células endoteliais, elas são descontínuas. Ou seja, entre uma célula endotelial e outra, tem espaços amplos. E ainda tem poros. Então, veja, nesse tipo de capilar, que são chamados capilares sinusoides, além dos poros, existem grandes espaços entre as células endoteliais, tá? Bom, e esses poros não têm diafragma. Uma outra diferença também, né, desse tipo de capilar sinusoide para os outros, é que esse é o único tipo de capilar onde a lâmina basal, ela também está descontínua. Então, se vocês observarem aqui, ó, de marrom, a lâmina basal, ela também está descontínua, certo? Nós vamos encontrar esse tipo de capilar no fígado e nos órgãos hemostopoéticos, como, por exemplo, a medula óssea e o baço, tá? Então, veja, além dos poros, essas células endoteliais, ó, tem uns espaços bem grandes entre elas, tá? Então, esses são os capilares sinusoides. E tem uma característica também que só o capilar sinusoide vai ter, é que, além das células endoteliais, certo? Na parede desse capilar, nós também vamos encontrar macrófagos, certo? Então, a parede desse capilar tem também macrófagos. Muito bem. As células endoteliais, elas têm várias funções, né? Existem funções, vamos dizer, fisiológicas, principalmente ao nível de capilar, que é facilitar a troca de moléculas e células entre o sangue e os tecidos, mas, além disso, essas células endoteliais, elas têm outras funções, né? Que nós chamamos de funções metabólicas. Por exemplo, as células endoteliais, elas podem ter a função de ativar certas substâncias, como, por exemplo, né? Algumas substâncias, como o angiotensina 1, ao entrar em contato com as células endoteliais, essas células endoteliais ativam e transformam o angiotensina 1 no angiotensina 2. Então, ela tem a função de ativação de certas substâncias.
Da mesma forma, essas células endoteliais, elas podem desativar algumas substâncias, como, né, alguns mediadores químicos, que é o caso da bradicinina, da serotonina e de algumas prostaglandinas. O que é que acontece? Quando esses mediadores químicos entram em contato com as células endoteliais, essas células endoteliais, elas podem desativar, ou seja, transformar esses mediadores químicos em componentes inertes, sem função, tá? Bom, uma outra função das células endoteliais é de lipólise, ou seja, quebra da gordura, quebra do triglicerídeo, certo? Ou seja, as células endoteliais têm função de lipólise de lipoproteínas, por enzimas que são localizadas na própria superfície das células endoteliais. Então, quando essa gordura está passando na corrente sanguínea, né, essas células endoteliais elas vão quebrando essas gorduras, né? Só que, às vezes, ela não dá conta de quebrar tudo. E aí essa gordura ela começa a se acumular na parede dos vasos, né? Se isso acontecer no coração, é o que a gente chama de infarto. Por quê? Porque vai acumulando, 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 oblitera totalmente aquele vaso e aquela área que estava sendo nutrida por aquele vaso necrosa, que é o que a gente chama de infarto. Isso também pode acontecer no cérebro, né, que é o que a gente chama de acidente vascular cerebral. É um AVC, né, no caso do tipo isquêmico. Né? Por quê? Porque obliterou o vaso e aquela área do cérebro passa a não ter mais nutrição. E aí a gente chama de AVC isquêmico. Tá? Bom, outra função é a produção de fatores vasoativos, como, por exemplo, as endotelinas e o óxido nítrico. Então, as células endoteliais, vocês vão ver lá na fisiologia, têm essa função, né, de produzir fatores vasoativos, que podem, né, interferir no tônus vascular ou na vasoconstricção. Então, por exemplo, o óxido nítrico, ele promove no vaso uma vasoconstricção, tá? Também as células endoteliais têm função de produzir fatores de crescimento, como é o caso do fator de crescimento do endotélio vascular, que quando é liberado, participa da formação e da regulação de novos vasos. Então, a célula endotelial, ela produz um fator de crescimento que estimula ela própria a produzir novos vasos, né? Que são aqueles vasos colaterais. Ou então, no caso de uma lesão, ela, né, repara, né, através da liberação desses fatores de crescimento, os vasos. E tem função antitrombogênica, tá? O que é que significa isso? Significa que enquanto o sangue estiver circulando dentro do sistema circulatório em contato com as células endoteliais, ele não coagula, porque as células endoteliais têm função antitrombogênica. Muito bem. Então, vocês já entenderam que se for capilar ele é constituído apenas por células endoteliais. É um epitélio pavimentoso simples que se enrola e forma um tubo. É um capilar. Os outros vasos sanguíneos, as artérias e as veias, certo? Elas são, a parede desses vasos, elas são constituídos por 3 camadas, ou 3 túnicas, que é a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, ela foi chamada de íntima porque ela é a mais interna, é a que fica em contato com o sangue. A túnica média é a do meio, né? E a túnica adventícia é a camada mais externa. Para a gente entender e saber diferenciar cada vaso, nós primeiro precisamos saber qual é a constituição de cada camada dessa. Então, vamos lá. O que é que tem na camada íntima? Bom, como eu falei para vocês, a camada íntima é a mais interna, é a que fica em contato aqui com o sangue. O que tem de mais interno num vaso, tanto numa artéria quanto numa veia, é o endotélio. A primeira coisa que vem aqui na camada íntima é o endotélio vascular. Abaixo do endotélio
vem uma camada subendotelial de tecido conjuntivo frouxo. Nós já sabemos que abaixo de epitélio tem tecido conjuntivo frouxo. E em alguns vasos, separando a túnica íntima da túnica média, nós vamos ter uma membrana elástica, uma fibra elástica, denominada de membrana limitante elástica interna. Certo? Limitante por quê? Porque ela limita, ela separa a túnica íntima da túnica média. Elástica por quê? Porque é uma fibra elástica. E interna, porque ela está mais interna, né, em relação aqui ao sangue. A túnica média, ela vai ser constituída por músculo liso, é onde fica o músculo liso dos vasos, entremeado com fibras elásticas, reticulares e proteoglicanas. Então, essa camada média, aonde nós vamos encontrar um músculo liso, no meio desse músculo liso pode aparecer fibras elásticas, fibras reticulares e proteoglicanas. E separando a túnica média da túnica adventícia, tem a membrana limitante elástica externa, que também é uma fibra elástica que separa, né, que limita a túnica média da túnica adventícia. A túnica adventícia, ela é a mais externa e ela é constituída por um tecido conjuntivo frouxo rico em fibras elásticas. Às vezes, dependendo do calibre do vaso, ela pode ser contínua a órgãos vizinhos. A camada adventícia de um vaso fica ligado, fica contínuo com a camada adventícia de um órgão, certo? Isso pode acontecer. Bom, e dependendo também do calibre do vaso, nós vamos encontrar aqui na túnica adventícia o que eles chamam de vasa vasorum, que é uma palavra em latim que significa vaso dentro dos vasos. Ou seja, dentro de um vaso grande, nós podemos encontrar na túnica adventícia pequenos vasinhos. É como se, dependendo do calibre, quando o calibre ele é grande, essas camadas elas vão se nutrir por difusão através do sangue. Às vezes, dependendo do calibre, né, a difusão ela não chega, né, direito aqui nessa última camada. Então, por conta disso, tem pequenos vasos nutrindo a camada adventícia, que eles chamam de vasa vasorum, que significa vaso dentro dos vasos. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês a diferença. O que a senhora falou, eu não ouvi direito. O quê? Sim. Vasorum. Vaso dentro dos vasos. Ou seja, tem pequenos vasos dentro de um vaso maior. Isso acontece na camada adventícia. Certo? Aqui, ó, pequenos vasozinhos aqui, ó, dentro da camada adventícia. Vaso dentro do vaso. Certo? Bom, na prática, né, lá no microscópio, a gente precisa saber diferenciar os vários tipos de vasos sanguíneos, certo? Então, nós temos as arteríolas, ou artérias de pequeno calibre, nós temos as artérias de médio calibre, que também são chamadas de artéria muscular, nós temos também as artérias de grande calibre, que também pode ser chamada de artéria elástica. Da mesma forma, nós temos as veias. Nós temos as vênulas, que são as veias de pequeno calibre, nós temos as veias de médio calibre e nós temos as veias de grande calibre, certo? Bom, cada um desses vasos aqui, a parede é constituída por túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. E cada um tem características peculiares, né, de acordo com essas camadas. Então, vamos começar pelas arteríolas, que também pode ser chamada de artéria de pequeno calibre. Então, veja, como é que nós vamos identificar uma arteríola? Bom, a arteríola tem a túnica íntima constituída por endotélio, e observem que todos os vasos têm endotélio. Internamente, a primeira coisa que entra em contato com o sangue é o endotélio vascular de todos os vasos, tá? Então, a arteríola tem o endotélio,
Abaixo do endotélio tem uma camada subendotelial ausente e tem na camada íntima também a membrana limitante elástica interna ausente. Ela só vai ser presente quando a arteríola já está quase uma artéria de médio calibre, está na transição de uma arteríola para uma artéria de médio calibre. A túnica média é constituída apenas da arteríola por 1 até 5 camadas de músculo liso, né? Tem livro que diz que até 5. Então, vamos considerar de 1 até 5 camadas de músculo liso. A membrana limitante elástica interna, ela é presente, mas ela não é evidente, porque uma coisa ela é ser presente, outra coisa ela é ser evidente no microscópio. Ela é presente, mas ela não é evidente. E a túnica adventícia de tecido conjuntivo frouxo, significante. Então, vejam, se a gente for observar aqui, no microscópio, o que nós realmente vamos ver na arteríola é apenas o endotélio e a camada muscular. E mesmo assim, essa camada muscular ela não é tão grande. Ela pode ter até 5 camadas de músculo liso. Agora vamos ver a artéria de médio calibre. A artéria de médio calibre tem o endotélio presente, a camada subendotelial presente e bem delgada. A membrana elástica interna, ela é presente e bem evidente. Na verdade, é uma das principais características da artéria de médio calibre. É a presença bem nítida da membrana limitante elástica interna. Então, quando você olha no microscópio e vê aquela membrana limitante elástica interna bem evidente, ali você já sabe que é uma artéria de médio calibre. Agora, ela é chamada artéria de médio calibre ou muscular. Por que ela é chamada de muscular? Porque a túnica média já pode ter de 3 até 40 camadas de músculo liso, que pode ser entremeada com fibras reticulares, elásticas e proteoglicanas. A membrana limitante elástica externa, ela também está presente, mas às vezes ela não é muito evidente. E aqui, como o diâmetro já está um pouco maior, na camada adventícia de tecido conjuntivo frouxo, a gente já começa a ver alguns vasa-vasólios. Então, se vocês observarem aqui, nós vamos visualizar a artéria de médio calibre com a membrana limitante elástica interna bem evidente e a camada muscular já bem espessa. A artéria de grande calibre ou a artéria elástica, veja só, artéria elástica, ela também pode ser chamada de artéria elástica. Ela tem a túnica íntima presente, com o endotélio presente. Depois do endotélio, vem uma camada subendotelial de tecido conjuntivo frouxo rica em fibras elásticas. A membrana limitante elástica, tanto a interna quanto a externa, elas são presentes, mas elas não são evidentes. Como assim, professora? Exatamente, elas são presentes, mas elas não são tão evidentes. E por que elas não são tão evidentes? Porque na túnica média, além das fibras musculares lisas, que pode ter de 40 a 70 lâminas, né, camadas de músculo liso, entre essas fibras musculares lisas, nós vamos encontrar muitas fibras elásticas. Vocês lembram do tecido conjuntivo elástico que vocês viram na unidade passada? Pois bem, vocês estavam visualizando o tecido conjuntivo elástico na camada média da artéria aorta, que é uma artéria de grande calibre. Ou seja, no meio do músculo tem muitas fibras elásticas, que é o que caracteriza uma artéria de grande calibre. É por isso que a membrana limitante elástica interna e externa estão presentes, mas não são evidentes, porque elas se misturam com as outras fibras elásticas na camada média. E a túnica adventícia, ela também está presente com vaso vasólico. Então, vejam, nós podemos concluir com essas características aqui, que no caso das artérias, a túnica mais desenvolvida é a túnica média, é onde fica o músculo liso, certo? Então, eu pergunto para vocês, como é que nós vamos ver uma artéria no microscópio? É com uma parede firme ou é com a parede assim meio frouxa? O que vocês acham? Nós acabamos de concluir que no caso das artérias, a túnica mais desenvolvida é a túnica média. E é na túnica média que nós vamos encontrar o músculo liso. Músculo. Então, vejam, a parede de uma artéria
ao corte histológico, ela tem a parede firme ou ela tem assim a parede assim meio frouxa? Minha gente, vocês estão me escutando? Firme, professora. Ela é firme a parede. Por quê? Ela é regular a parede, porque a camada mais desenvolvida é a média, que é onde fica o músculo. Então, a parede artéria, ela é firme, ó, ela é regular. Muito bem. Agora, vamos ver as veias. Então, da mesma forma, nós temos as vênulas, as veias de médio calibre e as veias de grande calibre. Então, a vênula, que é a veia de pequeno calibre, tem endotélio, tem a camada subendotelial ausente e a membrana limitante elástica interna ausente. Então, na vênula, praticamente, a gente só vê o endotélio na camada íntima. A camada média, né, ela tem de 1 a 2 camadas, células musculares lisas, com alguns pericitos. A membrana limitante elástica externa é ausente e a camada adventícia é ausente e a túnica mais desenvolvida. Já a veia de médio calibre tem também endotélio presente, a camada subendotelial presente bem delgada, a membrana limitante elástica interna e externa ausente, a camada média com poucas fibras musculares e a túnica adventícia é a camada mais espessa com vaso vasório. E a veia de grande calibre tem o endotélio presente, a camada subendotelial presente um pouco mais espessa, a lâmina, a membrana limitante elástica interna presente, pouco evidente, a túnica média com poucas fibras musculares lisas, fibras colágenas e elásticas, a membrana limitante elástica externa ausente e a túnica adventícia é a túnica mais espessa, né? É a mais evidente, vamos dizer assim. Então, meus amores, no caso das veias, qual é a camada mais desenvolvida? É a íntima, é a média ou é a adventícia? Nós já concluímos que, no caso das artérias, a túnica mais desenvolvida é a média, que é onde fica o músculo. E nas veias, qual é a mais desenvolvida? É a túnica adventícia. Então, eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham? Se a túnica adventícia é a mais espessa, e essa túnica é de tecido conjuntivo frouxo, o que é que vocês acham? A parede de uma veia, ela é firme ou ela é assim irregular, ela é assim frouxa? Minha gente, vocês estão dormindo? Ela é assim. Então, só por isso, a gente já consegue, né? Já consegue imaginar como é uma artéria, como é uma veia ao microscópio. Então, vejam, no caso da artéria, qual é a túnica mais espessa? Tá aqui, ó, íntima, média, adventícia. Qual é a túnica mais espessa? Média. A média, que é onde fica o músculo liso. No caso das veias, tá aqui, ó, íntima, média, adventícia. Qual é a túnica mais espessa? Túnica é a mesma coisa que camada, é a adventícia. Pois bem, pois olhando para essa imagem, quem é a artéria e quem é a veia? Essa aqui é uma artéria ou é uma veia? Artéria. É a artéria. Por que que é artéria? Por causa da túnica média. A túnica média. Tem músculo. Todo mundo aqui já sabe como é um músculo liso. Já sabe que subir aqui que eu estou apontando é um músculo liso. Então, vocês estão vendo que no caso das artérias, a parede de uma artéria, a camada mais desenvolvida é a de músculo liso. Portanto, a parede da artéria é mais firme, né, por causa do músculo. Agora, se a gente olha para esse outro vaso aqui, a gente percebe que isso aqui é uma veia. Por quê? Observe que quase a gente nem vê direito a camada média, ó, onde tem músculo. A camada mais desenvolvida é a adventícia, é a mais externa. Portanto, a parede da veia, além de ser mais frouxa, ela é mais fina do que a parede da artéria. Então, de novo, aqui está a parede da artéria, aqui está a parede da veia. Veja como é diferente.
A artéria a gente vê mais músculo, a veia a gente vê mais camada adventícia. Observem aqui a membrana limitante elástica interna, que em algumas artérias, como a artéria de médio calibre, é bem evidente, ó. Ok? Muito bem. Então, sabendo de tudo isso, nós já podemos olhar o corte histológico e identificar esses diversos tipos de vasos. Então, olhem para o que eu vou apontar. Isso que eu estou apontando é um capilar, é uma artéria ou é uma veia? É uma veia. Se fosse veia, mesmo não sendo a camada mais desenvolvida, nós iríamos ver músculo. Vocês estão vendo músculo aqui? Acho que é Eu estou capilar. apontando, tem músculo? É capilar, então. Eu acho não, você tem que confirmar. Isso aí é um capilar. Por quê? Porque o capilar, ele é constituído apenas por células endoteliais, que, como eu falei para vocês, no corte histológico pode aparecer no corte transversal, com 1 até 3 núcleos de células endoteliais. Ó, aqui tem 2 núcleos, aqui só tem 1. Pode aparecer até com quantos? Até quantos? 3. 3. 2 a 3. Observem que aqui a gente não vê músculo. Capilar não tem músculo. Capilar é só um epitélio fibrinoso simples, que é o endotélio. E é o menor vaso, né? O menor vaso é um capilar. Olhando esses 3 vasos. Esses 3 vasos são 3 capilares, são 3 artérias ou são 3 veias? Olhando só para isso aqui, ó. Esses 3 vasos estão dentro de um tecido conjuntivo denso não modelado, né? Vamos olhar para eles e vamos analisar. Isso aí, são 3 capilares, 3 artérias ou 3 veias? Aguardando a resposta. Três artérias. 3 artérias, né? Muito bem, então a gente já concluiu que isso aí são 3 artérias. Agora, por que são 3 artérias? Por que eu posso afirmar assim, olhando assim, tipo, na hora que eu bato o olho, isso aí são 3 artérias? Porque primeiro, é capilar? Não é capilar, né? E por que não é capilar? O que é, pessoal, que não é capilar? Que é isso bem aqui? Você tem a camada muscular? Que é isso bem aqui que eu estou apontando? Ó, esses núcleos aqui, é núcleo de que célula? Músculo liso. Isso aqui é uma camada de músculo liso, ó. Então, se tem músculo, não pode ser capilar, né? Por que que não é veia? Porque vocês estão vendo que a parede, além de ser firme, a camada mais desenvolvida é de músculo. Praticamente, a gente só vê o endotélio, que são esses núcleos aqui internos, ó, e a camada muscular. Então, isso aí é uma artéria. E, no caso, uma arteríola. Quantas camadas de músculo liso pode ter a arteríola? Até quantas? Vamos voltar lá para o quadro. Arteríola, de 1 até 5. Lembra que eu falei? De 1 até 5 camadas de músculo liso. A gente considera isso aqui uma arteríola. Ó, essas aqui a gente ainda consegue contar. Ó. Aqui tem 2 camadas de músculo liso, aqui também, aqui só tem 1. Então, isso aqui não pode ser nem uma artéria de grande calibre, nem uma artéria de médio calibre. É uma arteríola. Então, mais uma vez, a arteríola, que é que a gente vai ver no corte histológico? A gente vai ver o endotélio, esses núcleos que eu estou apontando aqui internamente, ó, na luz, por onde vai passar o sangue, é o endotélio vascular, que constitui aqui a camada íntima. A camada média é constituída de músculo. No caso das arteríolas, pode ter de 1 até 5 camadas de músculo liso. E a camada adventícia, ela é bem delgada, tá? Muito bem. E agora?
Esse vaso que vocês estão vendo aí, é uma artéria, é uma veia ou é um capilar? Por eliminatória, pode ser um capilar? Pode ser um capilar, pessoal? Não, Por que não pode ser capilar? porque tem tecido muscular. Porque tem tecido muscular. Então, se eu estou vendo músculo, não pode ser capilar, porque capilar só tem endotélio. Pronto. Então, ou é artéria ou é veia. Isso aí é uma artéria ou é uma veia? Artéria. É uma artéria. Por que é artéria e não uma Camada veia? média. É a mais Camada desenvolvida. média Então, extensa. nitidamente. Eu estou vendo aqui que a camada mais desenvolvida é a camada média, aonde fica o músculo liso. Beleza. Então, a gente já sabe que isso aí é uma artéria. Aí, a gente tem que classificar essa artéria. Isso aí é uma arteríola, é uma artéria de médio calibre ou é uma artéria de grande calibre? Eu acho que não é uma arteríola, porque tem mais de 5 camadas. Tu acha que aqui tem mais de 5 camadas? 2, 3, 4. Vamos voltar para a tabela. Pode ser arteríola, né? Presta atenção. Outra característica da artéria de médio calibre é que ela vai apresentar a membrana limitante elástica interna presente e bem evidente. Então, veja, a partir do momento, se eu estou na dúvida se isso aqui é uma arteríola ou uma artéria de médio calibre, aí eu não sei se aqui tem mais de 5. Mas vocês estão vendo aquela fibra elástica bem evidente aí? Vocês estão vendo? Entre a túnica íntima e a túnica média? Vocês estão vendo alguma fibra elástica aqui? Todo mundo lembra como é uma fibra elástica, né? Ela é encolhidazinha, parece um unicimioide, só que só uma. No caso aí é só uma. Tem aí nessa imagem? Tô vendo. Tem ou não tem? Não tô vendo, Tô não. vendo, não. Tô vendo. Não. Então, artéria de médio calibre, porque para ser artéria de médio calibre tem que ter, e tem que ser evidente. Então, é? Não é. Então, isso aí é uma arteríola ou é uma artéria de grande calibre? Eu já eliminei a artéria de médio. Eu não estou vendo a membrana limitante elástica interna. Então, sobrou a arteríola e É sobrou uma a de grande calibre. grande. É grande, professora. É de grande, pois vamos voltar para a tabela. Para ser de grande, tem que ter muitas fibras elásticas na camada média. Tem que ter o tecido conjuntivo elástico na camada média. Ou seja, no meio do músculo tem que ter muitas fibras elásticas. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo muitas fibras elásticas no meio desse camada de músculo liso aqui? Não. Não. Então, isso aí é uma Arteríola. artéria. Arteríola. Então, fechando a arteríola. A arteríola, a gente vê o endotélio e vê a camada muscular bem a mais desenvolvida, mas com apenas até 5 camadas de músculo liso. Aqui tem 2, tem 1, 2, e aqui tem até 5. A gente não visualiza a membrana limitante elástica interna. Agora, olhem esse outro vaso. Isso aí é uma artéria, uma veia, um capilar. Bora lá, pessoal, rápido. Artéria, veia ou capilar? Artéria. 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 Aí, né? Todo mundo sabe que isso aí é uma artéria. Já entendeu que isso aí é uma artéria. Agora, isso aí é uma arteríola, é uma artéria de médio calibre ou é uma artéria de grande calibre? De médio calibre. É de médio calibre. Bom, por que é de médio? Primeiro, porque eu estou vendo aqui que a camada de músculo liso tem mais de 5 camadas, né? Segundo, porque eu estou vendo bem evidente a membrana limitante elástica interna, ó, essa fibrazinha elástica bem, né, encolhidazinha, ó, né? Porque ela pode estar encolhida ou não, dependendo de quando o sangue passa por aí, né? Aqui é o sangue, onde tem essas célulazinhas vermelhas aqui, que é a hemácia. Ó, bem evidente a membrana limitante elástica interna. Então, ó, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Vejam que a túnica adventícia já tem vasa vasorum, ó. Já tem, aparece aqui, ó, algumas vênulas, alguns capilares aqui na camada adventícia. Certo?
Então, isso aqui é uma artéria de médio calibre. A artéria de grande calibre é a artéria aorta e seus grandes ramos, certo? Bom, a artéria aorta humana, ela tem um diâmetro maior do que a lâmina. Então, não tem como eu pegar um corte transversal de uma artéria aorta humana e colocar na lâmina. Eu não vou conseguir ver a luz, porque eu não tenho como pegar ela todinha em corte transversal. Então, eu vou pegar um pedaço da parede da artéria aorta, como vocês estão vendo aqui, tá? Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. É o tamanho dos vasovasórios que tem na camada adventícia da artéria aorta, bem grande. Por quê? Porque, né, o diâmetro da artéria aorta é grande. Bom, agora vejam, eu vou aumentar isso aqui. Quando eu aumento, eu vejo a túnica íntima com a membrana limitante elástica interna, e aí quando eu focalizo aqui a camada média, olha o que é que eu vou ver? O tecido conjuntivo elástico, ou seja, muitas fibras elásticas no meio do músculo liso, certo? É por isso que a membrana limitante elástica interna e externa, elas estão presentes, mas elas não são evidentes. Por quê? Porque elas se misturam com essas outras fibras elásticas. Então, fica fácil, só erra quem nunca viu um corte histológico de uma artéria de grande calibre. Qual é a principal característica? Por isso é que ela é chamada também de artéria elástica. Qual é a principal característica? As fibras elásticas. A presença de muitas fibras elásticas na camada média. Certo? Ok? Maravilha. Que é isso aí? Um corte histológico De grande calibre. uma artéria de grande calibre. Uma artéria de grande calibre. Agora olhem para essa imagem. O que é que vocês visualizam? Uma artéria de médio calibre do lado direito. E mais? Do lado direito é de médio calibre, né? É isso aqui que eu estou apontando, né? Você está dizendo que é uma artéria de médio calibre. É. Não é isso? Quem é que está falando que eu não estou conseguindo? Quem é que está falando? Mariana. Mariana. Então, tá aqui, a Mariana está dizendo que isso aqui é uma artéria de médio calibre. Isso aqui é o quê? É uma artéria, Mariana? Eu acho. É não, professor. Hã? Ajudem a Mariana aí, pessoal. Isso aqui. Eu acho que não. E é o quê? É um capilar. É um capilar? Quantas células endoteliais o capilar pode ter no corte transversal? Até 3. Olha só. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo esses núcleozinhos endotélio? É um capilar aqui? Não. Não. Então, o que é? Vamos, pessoal, ajuda a Mariana. É uma veia, né? Não. É uma veia. Aqui é uma artéria, aqui é uma veia. A artéria sempre tem a camada média mais desenvolvida e é mais regular. A veia, a camada mais desenvolvida é a adventícia, que é a última, portanto, ela tem a parede toda frouxa. Gente, a veia não tem forma. Eu posso ter veia de qualquer forma. Por quê? Porque a parede dela é frouxa, certo? Porque a camada mais desenvolvida é a adventícia. Você já deve ter aprendido. Estranho, professora, porque aí tem outra forma. Então ela pode ter qualquer forma, assim, né? A veia pode ter qualquer forma. A artéria, normalmente, ela aparece nessa formazinha, assim, com a parede mais irregular, certo? Bom, então vejam. Vocês já devem ter aprendido em anatomia que aonde passa uma artéria, passa uma veia bem próxima, correto? Tanto que, normalmente, o nome da artéria é o mesmo nome da veia. Não é isso que vocês estão aprendendo em anatomia? Não é isso, pessoal? Sim, geralmente 2 vezes. Geralmente, o que você falou aí? 2 vezes uma artéria. Então, veja. Quando uma artéria ela passa bem próximo de uma veia e vice-versa, como vocês estão vendo aqui,
Normalmente, a gente chama isso aqui de feixe vascular. Isso aí é um feixe vascular. É quando a artéria ela passa bem próximo da veia correspondente. Então, se isso aqui é uma artéria de médio calibre, obviamente que isso aqui também é uma veia de médio calibre. O calibre do feixe vascular é o mesmo, certo? Bom, as características histológicas das artérias, elas são mais evidentes do que das veias. Então, veja, se aparecer a veia sozinha, você vai dizer simplesmente que é uma veia. Agora, se a veia aparecer do lado da artéria, você olha para a artéria, diz qual é o calibre da artéria e, consecutivamente, é o mesmo calibre da veia. Então, se isso aqui é uma veia uma artéria de médio calibre, isso aqui é uma veia de médio calibre, certo? Bom, vocês também devem ter visto em anatomia que aonde passa uma artéria, passa uma veia e passa um nervo. Quando isso acontece, a artéria, a veia e o nervo está bem próximo, ó. Isso aqui é um feixe vasculonervoso ou neurovascular. Então, a gente chama isso aí anatomicamente de feixe neurovascular, né? Porque está aqui o nervo, está aqui os vasos, ou vásculo nervoso. Né? Então, a gente vê aqui uma artéria, uma veia e nervo. Aqui, ó, os feixezinhos de nervo. Beleza, qual é o calibre aqui desse feixe vásculo nervoso? Qual é o calibre, pessoal? A gente olha para quem? Para artéria. Para a artéria. Então, digam aí o calibre. Médio. Médio. De médio calibre. A professora só tem de médio, porque a senhora só está mostrando de médio, não. Foi pura coincidência. Pode ter de qualquer calibre. Certo? Muito bem. Então, a gente já sabe, né, identificar esses vasos no microscópio. Diga. Pode-se usar que a artéria de calibre médio, ela sempre vai estar a circunferência inteira, e no caso da camada da artéria de grande calibre, não vai ter a circunferência inteira, que a senhora disse que ela não cabe na lâmina. Falando de uma artéria de grande calibre humana. Porque se eu pegar um corte histológico de uma artéria, no caso de médio de grande calibre, a aorta de um rato, eu posso ver desse jeito aqui. Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Eu poderia pegar uma artéria, né, de grande calibre de um ratinho e colocar na lâmina. Aí dava para mim, pelo diâmetro dele, dá para pegar todinho o corte transversal. Qual seria a diferença para essa? É que aqui no meio desse músculo liso se aparecer muita fibra elástica. A característica não muda, certo? Entendi, professor. Mas, Obrigado. como nós vamos ver de humano lá na prática, nós vamos ver o tecido conjuntivo elástico bem evidente, certo? Porque praticamente a gente só vai ver o tecido, a camada média, que é onde é a característica principal da artéria de grande calibre. Bom, existem algumas estruturas sensoriais presentes nesses vasos, como é, por exemplo, os seios carotídicos, os corpos carotídicos e os corpos aórticos. Então, o que é um seio carotídico? Bom, vocês imaginem que existe, vocês vão ver isso em anatomia, pequenas dilatações nas artérias, na parede da artéria carótida interna. Então, vocês imaginem que na parede da artéria carótida interna tem algumas dilatações. Essas dilatações, essas áreas que têm essas dilatações, nós chamamos de seios carotídeos, tá? Bom, nessa região, né, esse seio carotídeo, ele vai servir, ele vai funcionar para detectar a variação na pressão sanguínea e transmitir isso para o sistema nervoso central. Bom, e por que que dilata? Bom, dilata porque histologicamente, nessa área, essas camadas, elas se modificam. Essas camadas que formam, né, a artéria carótida interna modifica. Ou seja, a camada íntima e a camada adventícia nessa região é que é a camada mais espessa e dotada de terminações nervosas. Já a camada média, que deveria ser a mais espessa, é a mais fina. Então, como tem pouco músculo liso, por isso essa camada média nessa região ela é fina, isso faz com que, na hora que o sangue passe por esses seios carotídicos, a parede dilate.
que o que segura, né, o que deixa firme é o músculo. Como nessa área não tem o músculo, a camada média é fina, então dilata, certo? Então permite a distensão no aumento da pressão sanguínea. Então isso é um seio carotídico. Bom, do mesmo jeito, existem os corpos carotídicos, que não tem nada a ver com o seio. Os corpos carotídicos são pequenos quimiorreceptores presentes na parede, né, da artéria carótida comum, que é sensível à concentração de gás carbônico, de oxigênio e de íons H+, tá? Histologicamente, esses corpos carotídicos, eles são constituídos por 2 grupos de células. A do tipo 1, que é chamada de glômica, e a do tipo 2, que é chamada de células da bainha. Então, aqui é um quimiorreceptor. Aqui não. Aqui ocorre uma modificação na parede da artéria. Bom, e também existem os corpos aórticos, que está localizado, como o próprio nome já diz, no arco da artéria aorta. E são estruturas semelhantes aos corpos carotídicos, ou seja, também são quimiorreceptores encontrados aqui no arco da artéria aorta. Bom, falando dos capilares, falando das artérias, falando das veias, agora vamos falar do coração. Bom, o coração é uma bomba propulsora. O coração se contrai para poder o sangue circular em todo o corpo. Essa é a função do coração. Mas além dessa função de funcionar como uma bomba propulsora, o coração também tem uma função hormonal. Ele produz o polipeptídeo natriurético atrial, certo? As células musculares cardíacas têm essa função de produzir esse hormônio. Esse hormônio, quando ele é liberado, ele pode reduzir a pressão arterial, ele pode inibir a secreção de renina, que é uma enzima produzida pelas células justaglomerulares lá do rim, que eu vou falar para vocês lá em sistema urinário, e também tem como função inibir a secreção de aldosterona. Então, essas são as funções do hormônio produzido pelo coração, que é chamado de polipeptídeo natriurético atrial, que eu vou falar dele, vou voltar a falar dele lá em sistema urinário. Bom, o coração, na verdade, ele é um vaso sanguíneo modificado. Então, durante o desenvolvimento embrionário, quando está se formando o coração também é um tubo, é como se fosse um vaso, que vai sofrendo uma modificação. Bom, só que durante o desenvolvimento ele foi um tubo, ele foi um vaso, né? Então, vejam, o coração também, devido à sua origem embriológica, ele também é constituído por 3 camadas. Só que no lugar da gente chamar íntima, média e adventícia, no coração a gente chama de endocárdio, miocárdio e pericárdio, certo? O endocárdio é a camada mais interna do coração, é voltada aqui para as cavidades do coração, os 2 átrios e os 2 ventrículos. O miocárdio é a camada média do coração, que é onde nós vamos encontrar o músculo cardíaco. E o pericárdio é uma membrana serosa que envolve o coração, certo? Bom, lá em anatomia, vocês também vão estudar o esqueleto fibroso do coração. Só que quando vocês chegarem lá, já é para vocês saberem que esse esqueleto fibroso do coração, ele é constituído por um tecido, né? Que tecido é esse? Já vou dar um spoiler. Fibroso. Esqueleto fibroso do coração. Bom, para que serve o esqueleto fibroso do coração? Ora, é justamente o esqueleto fibroso do coração que serve de ponto de apoio para as válvulas cardíacas e a origem e inserção das células musculares cardíacas, certo? É para isso que serve o esqueleto fibroso do coração. Bom, então vamos lá, vamos falar das camadas do coração. Então, a camada mais interna é o endocárdio. O endocárdio é constituído por endotélio, né? Então, sempre o que está em contato com o sangue, a coisa mais interna, tanto dos vasos quanto do coração, é o endotélio. Abaixo do endotélio tem uma camada subendotelial delgada, né, de tecido conjuntivo frouxo. Bom, abaixo dessa camada subendotelial tem uma camada subendocardial, certo? Que é onde nós vamos encontrar veias, nervos e células de Purkinje, que não são aquelas células de Purkinje lá do coração, ou lá do cerebelo, é porque tem o mesmo nome, tá? Bom, o miocárdio é a camada média do coração, certo? É a camada mais espessa do coração.
e é constituída por músculo cardíaco, na forma de espiral. E a última camada do coração é o pericárdio, que é uma membrana serosa, né, que envolve o coração. Todas essas membranas serosas encontradas no nosso corpo, que no caso é o pericárdio, a pleura e o peritônio, essas membranas, todas elas são constituídas por dois folhetos, duas camadas. Um folheto interno, também chamado de visceral, e um folheto externo, também chamado de parietal. O que fica, no caso do coração, em contato com a camada média é o epicárdio ou folheto visceral do pericárdio. Então, o pericárdio tem dois folhetos. O visceral, que também pode ser chamado de epicárdio, e o parietal, que é o folheto mais externo, certo? Entre esses dois folhetos tem uma cavidade, chamada de cavidade pericárdica, certo? Que fica um líquido seroso que serve como lubrificante na hora que o coração está contraindo. Essas duas camadas do pericárdio, elas deslizam uma sobre a outra. Bom, essa camada, esse folheto visceral, ele é constituído por uma camada subepicárdica, também constituída por vasos, nervos e gânglios, e externamente um mesotélio, ou seja, um epitélio pavimentoso simples. Então, se a gente observa aqui, ó, o coração, a parede do coração começa com um epitélio pavimentoso simples e termina com um epitélio pavimentoso simples, que é justamente o que vocês estão vendo aqui nesse esquema, tá? Vocês estão vendo um pedaço da parede do coração. Então, vejam, ó, aqui é o endocárdio, o miocárdio, e aqui o pericárdio. Vejam que o pericárdio tem dois folhetos, um externo, que é chamado de parietal, e um interno, que fica coladinho aqui, né, no miocárdio, que é chamado de epicárdio. E no meio deles dois tem uma cavidade chamada de cavidade pericárdica. Vejam que a camada média, que é onde fica o músculo cardíaco, é a camada mais espessa. Então, tá aqui, eu mostrei no esquema, agora eu vou mostrar no corte histológico. Então, aqui, ó, endocárdio, endotélio e uma camada subendocardial de tecido conjuntivo frouxo. Aí vem, ó, miocárdio, que é onde nós vamos encontrar o músculo liso, camada mais espessa do coração. E o epicárdio, que é o folheto interno do pericárdio. Então, ó, começa com um epitélio pavimentoso simples, termina com um epitélio pavimentoso simples. Então, aqui, mais uma vez, para mostrar, né, o mesotélio, que é o epitélio pavimentoso simples, ó, que é, aqui vocês estão vendo o epicárdio, tá? Ó, isso aqui, ó, é um epitélio pavimentoso simples que representa o mesotélio. O músculo cardíaco, eu não vou falar muito sobre isso, porque vocês já são doutores em músculo cardíaco, já sabem todas as características do músculo cardíaco que nós vamos encontrar no miocárdio. Fibras alongadas, estriadas, anastomosadas, com a presença dos discos intercalares e o núcleo central, um ou dois núcleos centrais. Então, está aqui um corte histológico do miocárdio, que é o que vocês já viram, tecido muscular estriado cardíaco, que pode aparecer em corte longitudinal ou em corte transversal, como nós já vimos. Bom, o esqueleto fibroso do coração, ele é constituído por septos membranosos, pelo trígono fibroso e pelos anéis fibrosos do coração, que vocês vão ter que identificar lá em anatomia. Aqui na histologia, vocês precisam saber de que é constituído esse tecido, esse esqueleto fibroso do coração. O nome já está dizendo, fibroso. Ele é constituído por um tecido conjuntivo denso, com algumas áreas de cartilagem fibrosa. Separando as cavidades do coração, os átrios e os ventrículos, tem as válvulas cardíacas, que histologicamente tem uma porção central de tecido conjuntivo denso, revestida por endotélio. Uma válvula cardíaca, se a gente fizesse um corte histológico de uma válvula cardíaca, ela parecia um sanduíche, onde no meio o recheio é de tecido conjuntivo denso e revestindo esse tecido conjuntivo denso tem um epitélio pavimentoso simples, que é o endotélio vascular. Bom, e essas válvulas cardíacas, elas vão se prender nos anéis fibrosos do coração, que faz parte do esqueleto fibroso do coração.
O coração, ele tem um sistema próprio de autoestimulação, certo? A contração do coração começa numa área chamada de nódo sinoatrial. É chamado marca-passo do coração, é onde começa a contração do coração. Do nódo sinoatrial, essa contração passa para o nódo átrio-ventricular e se espalha por todo o coração através do feixe átrio-ventricular. Vejam só, o nódo sinoatrial, o marca-passo do coração, certo? É constituído histologicamente por uma massa de células musculares cardíacas especializadas, pequenas e fusiforme. Vejam que essa não é a forma normal de um músculo cardíaco, né? Mas nessa área do nódo sinoatrial, as fibras musculares cardíacas, ela tem a forma fusiforme, rica em sarcoplasma e pobre em miofibrila. Por isso é que é onde começa a contração do coração. Do nódo sinoatrial, passa para o nódo átrio-ventricular, que histologicamente é uma estrutura parecida com o nódo sinoatrial. Só que as células são ramificadas, as células cardíacas são ramificadas, com prolongamentos que se intercruzam, certo? E a porção terminal do nódo átrio-ventricular vai formar o feixe átrio-ventricular. É como se espalhasse essa contração pelo coração todo, né? Esse feixe átrio-ventricular também é formado por células semelhantes à dos nódulos, só que a porção terminal é chamada de células de Purkinje. Então, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Ó. A contração do coração começa aqui, né, no átrio, no nódo sinoatrial. Do nódo sinoatrial passa para o nódo átrio-ventricular e se espalha por todo o restante do coração pelo feixe átrio-ventricular. Então, ó, é justamente assim que começa a contração do coração. Começa aqui, passa para o nódo átrio-ventricular e do nódo átrio-ventricular se espalha por todo o coração pelo feixe átrio-ventricular. Isso aqui, lá na fisiologia, vocês vão entender que essas contrações aqui vai dar origem a essas curvas aqui, esse gráfico do eletrocardiograma, tá? Então, a sequência é essa. Nódo átrio-ventricular, nódo sinoatrial, nódo átrio-ventricular e se espalha para o restante do coração através do feixe átrio-ventricular. E, por fim, nós vamos falar sobre o sistema vascular linfático, que, como eu falei no início da aula, começa em fundo cego dentro dos tecidos e tem como função recolher, drenar o líquido que está retido no meio extracelular. Lembram lá do edema? Quando eu expliquei o edema para vocês, então, ficavam, por conta da pressão hidrostática ser maior do que a pressão osmótica, líquido ficava dentro do tecido conjuntivo. Mas o vaso linfático vai lá e drena o restante daquele líquido. Isso no normal, né? Então, é por isso que o sistema vascular linfático, ele se origina em fundo cego dentro dos tecidos. Ele origina do nada, vamos dizer assim, dentro dos tecidos. Pega esse líquido que está retido nos tecidos, certo? Para poder desembocar de novo no sistema circulatório. Então, esse líquido que está retido, que nós chamamos de linfa, vem do sangue e é devolvido para o sangue. Bom, nós temos dois tipos de vasos linfáticos. Nós temos os capilares linfáticos e os vasos linfáticos maiores. Esses vasos linfáticos, eles terminam em dois grandes troncos, que é o ducto torácico, do lado esquerdo, e o ducto linfático direito, do lado direito. Histologicamente, esses vasos linfáticos, eles não têm aquela separação de camadas como tem os vasos sanguíneos, né, as artérias e as veias. Então, o vaso linfático, ele não é dividido, a parede do vaso linfático, em 3 camadas, íntima, média e adventícia. Não tem camada, não tem divisão de camada nos vasos linfáticos. Praticamente, o vaso linfático, ele é constituído apenas por endotélio. Ele tem muitas válvulas no seu interior, né? Porque, no caso, a circulação da linfa, ela é unidirecional. Ela é só dos tecidos para o sangue, tá? E essas válvulas fazem com que essa linfa não retorne, não tenha um retorno da linfa.
Então, daí o aspecto muito noduloso que tem um vaso linfático, porque ele apresenta muitas válvulas. As veias também têm válvula, mas o vaso linfático tem muito mais. E como não tem músculo, né, não tem as camadas, não tem músculo, o vaso linfático não tem músculo. A contração dos vasos linfáticos depende da contração do músculo estriado esquelético. É por isso que a gente precisa se movimentar para poder ocorrer a drenagem linfática, porque a contração do vaso linfático depende da contração do músculo estriado esquelético, tá? É por isso que quando uma pessoa passa muito tempo, por exemplo, numa UTI, ela começa a inchar os membros, ela começa a ter edema dos membros, tanto superior quanto inferior, principalmente o inferior. E aí é por isso que quando ele, né, sai do UTI e vai para o quarto, o médico pede para ele andar um pouquinho. Ele precisa se movimentar para que ocorra a drenagem linfática. Ah, professor, e quando não pode andar? Aí o fisioterapeuta tem que ir lá fazer drenagem linfática nele, tá? Porque senão fica acumulando líquido nos tecidos. Bom, então vejam, ó, a direção da linfa é só uma, é do tecido para a circulação sanguínea, porque esse vaso linfático ele vai desembocar na circulação sanguínea. E aqui está um corte histológico de um vaso linfático. Vejam que o vaso linfático só tem endotélio, ó. É um epitélio pavimentoso simples. Tem um aspecto muito noduloso. O vaso linfático também não tem uma forma. Ele pode aparecer de várias formas. Mas ele vai aparecer com muitas válvulas, ó. Isso aqui, essas perninhas que eu estou apontando aqui, são as válvulas do vaso linfático. Outra característica, o vaso linfático não aparece sangue. Nunca vai aparecer aquelas célulazinhas vermelhas, que são as hemácias, dentro de um vaso linfático, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou apontar e vocês vão me dizer quais são os vasos. Isso aqui é o quê? O que eu estou apontando, pessoal? Capilar. Capilar. E aqui. Aliás, aqui. O que eu estou apontando? Uma artéria? Aí você tem que dizer qual é o calibre. É uma artéria, mas é uma arteríola, uma artéria de médio calibre ou uma artéria de grande calibre? Arteríola. É uma artéria. E aqui? E aqui é uma arteríola, aqui é o quê? Uma veia? É uma vênula, né? No caso, uma vênula. Que é isso aqui? Vaso linfático. Vaso linfático. Vejam que nos vasos sanguíneos a gente pode encontrar, ó, sangue dentro. No vaso linfático não tem. Outra coisa, vejam o aspecto bem noduloso, bem irregular que tem um vaso linfático. O vaso linfático não tem forma, ele pode aparecer de qualquer forma. Vejam ó, as válvulas. Vejam que o vaso linfático só tem epitélio pavimentoso simples. A gente não vai ver músculo no vaso linfático. E agora? E agora, pessoal? E agora? Isso aqui o que é? Isso aqui, ó. Vocês estão vendo que tem válvula, né? Mas jamais poderia ser um vaso linfático. Primeiro, porque tem sangue dentro. Segundo, porque tem músculo liso. Então, isso aqui o que é? É uma veia, né? É uma veia. E agora? Eita, hoje vocês não estão participativos. E agora, pessoal, o que é isso aí? Uma artéria. Minha gente, vocês têm que dizer a classificação. Eu acho que é uma arteríola. Se vocês botarem na prova só artéria, não diz nada. Hã? É um É uma quê? arteríola?
Um arteriol. É uma arteríola. E agora? Artéria de médio Identifique o vaso. É uma artéria de médio calibre. Alguém ainda não sabe o que é uma artéria de médio calibre? Quem disse que era uma artéria de médio calibre? Por que é uma artéria de médio calibre? Ensine aí para os seus colegas. Tem gente que ainda não sabe que isso aí é uma artéria de médio calibre. Por que é? Quem foi que falou? tem uma A camada elástica. elástica ali na túnica. íntima. Não é camada, é uma membrana limitante elástica interna, é uma fibra elástica. O que mais? Bem evidente, né? Qual é a outra característica? Camada específica. Camada média Média. desenvolvida. E agora? Que vaso é esse aqui? Uma veia. É uma veia? Onde é que está o músculo liso aí dessa veia? Ah, não, é vaso linfático, né? É vaso linfático, né? Ó, veja que o vaso linfático ele não tem uma forma. Eu já mostrei aqui de várias. Ó, eu já mostrei 3 vasos linfáticos diferentes. Está aqui um. Está aqui um, ó, achatadinho. Está aqui outro. Está aqui outro. Não tem forma. Vaso linfático ele é um epitélio pavimentoso simples, não tem sangue dentro e vai aparecer com algumas válvulas. E agora? Veia. É uma veia. Professor, e quando a veia aparecer sozinha, você só precisa dizer que é uma veia. Agora, se eu colocar a veia do lado da artéria e perguntar, apontar para a veia, você olha para o calibre da artéria e diz qual é o calibre da veia. Certo? Ok? Certo. Certo. Muito bem. Dividir os grupos. Professora, Dividir os grupos. Oi. Sim. Dividindo. Certo, Porque pois liga a câmera. Componente de cada grupo. Liga aí a câmera, um componente de cada grupo. São 4 grupos. 4 pessoas têm que ligar a câmera. Não é para apresentar o seminário, não, gente. É só para me sortear os assuntos. 4 grupos. Vai, liga a câmera aí. 4 pessoas. Uma de cada grupo. Bora, a Mariana abriu uma. A Charlene abriu outro. Quem mais? Quem mais? Tá faltando mais 2 componentes de 2 grupos. Eu abri aqui, professora Mila. Ah, abriu, não apareceu. A Mila abriu agora, então. A Isabelle também abriu. Mariana. Cadê a Isabelle que eu não tô vendo? Eu tô aqui, abri a câmera. O professor Mariana Alencar ou a Mariana Peraí. Salles? Eu não tô vendo. Não, Eu Mariana. só tô vendo a Mila. Ah, porque tá. Tu é do meu grupo. Vocês conseguem ver as 4 câmeras ligadas ao mesmo tempo? Professora, eu tô vendo só eu aqui. Pra mim Eu tá tô- aparecendo, também tô só vendo. Pois é. Pra mim tá aparecendo a Tô vendo Isabelle, todas. a Charlene, a Mila e a professora só. Pronto, agora. Agora deu certo. Pois eu não continuo sem ver as 4. Agora a Mariana abriu também, professora. Tá as A 4 gente tá já. vendo as 4. Eu tô vendo Eu tô todo vendo mundo. as 4 Aqui também. tá aparecendo as 4, mas, senhora. Quem foi que abriu primeiro? Ah, eu acho que foi a Mariana. Pronto. Mariana, seu grupo vai ficar com células do sangue. Quem foi que abriu o segundo? Charlene. Charlene, seu grupo vai ficar com sistema. Não é hemostopoiese. Anote aí, é hemostopoiese.
Quem abriu em terceiro? Eu, Eu quem? Eu não vejo. a Isabelle. Isabelle, seu grupo vai ficar com sistema imunitário. Ó, pronto, apareceu as 4 agora. Isabelle, seu grupo, anote aí, vai ficar com sistema imunitário. E Mila, Sistema o quê? seu grupo vai ficar com sistema imunitário. Ok. E Mila está com órgãos linfáticos. Detalhe, Tá certo. o assunto da Mariana é um capítulo. Você abriu o junqueiro, células do sangue. Professora, calma aí que não dá para escutar nada. É só o meu que tá travando o áudio dela? O professor, o seu tá travando. Tá, vou falar de novo. Mariana, seu assunto é um capítulo do livro. Tem lá, na hora que você abrir, tem lá, células do sangue. Beleza, você vai estudar a célula do sangue com o seu grupo. Charlene, na hora que você abrir o livro Junqueira, tem lá, hemocitopoiese. Um capítulo, hemocitopoiese. Seu grupo vai estudar hemocitopoiese. Agora, o da Isabela e o da Mili é um capítulo só. O nome do capítulo é assim, Sistema Imunitário e Órgãos Linfáticos. Certo? Então, vocês vão dividir... Isso é no Junqueira, né? No Junqueira. É. A Isabela... Quem foi que abriu primeiro? Foi a Mila, né? Sim. A Mila, você vai ficar com o sistema imunitário. É o começo Não, do quem abriu foi capítulo. Isabela. Não, é Isabelle, professor. Pronto, Isabelle, você vai ficar com o começo do capítulo até órgão tímido. Repete, professora, travou de novo. O começo do capítulo até tímido, certo? Tímido já é o grupo da Mila. De tímido até o final já é a Mila. Certo, Mila? Timo. Sim. Timo. É do Timo até o final, é o da Mila. Você vai parar antes de Timo. Porque quando começar Timo, já é o grupo da Mila. Certo? Bom, essa prova progresso atrapalhou um pouco a gente, né? A gente ficou todo atrapalhado. Então, a gente vai tentar se organizar de novo. Então, veja. Hoje eu não podia dar aula prática, porque eu não tinha dado teórica ainda. E como a última aula prática foi prova, o que é que a gente ia fazer lá hoje? Não tinha o que fazer lá hoje, na prática. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quarta-feira era para ser seminário e as aulas práticas do sistema circulatório. Certo? Vocês acham que vocês conseguem preparar esse seminário daqui para quarta mesmo? Não, professora, a gente está Não, cheio de professora. seminário. Amanhã já tem outro Pois seminário, então, professora. A gente está terminando de Esse que eu fazer. tendo avisado que era seminário essa semana, né, há 15 dias atrás, mas por conta da prova progresso que atrapalhou o nosso cronograma, nós vamos apresentar esse seminário na sexta-feira. Então, vejam só, para vocês não dizerem, eu não vou ter tempo. Não vai ter aula quarta-feira. Quarta-feira vocês vão tirar para fazer esse seminário. A aula de quarta vai ser... não, para aí, sexta É feriado. feriado, professor. Feriado, segunda também, professora, né não? Ei, professora, são os 4 grupos no mesmo dia, é? Os 4 grupos no mesmo dia. Esse feriado é Professora, bem... Ninguém tava lembrando dele. quinta-feira não dá para a senhora, não? Porque quinta-feira a gente tem praticamente o dia livre. A gente pode fazer pelo Teams, mas não sei se pode. Para isso. Ok. Professora, eu vou mandar para a senhora o nosso horário, para a senhora ver os disponíveis na quinta. Não, peraí. Nós vamos apresentar esse seminário terça-feira da próxima semana, às 7 horas da noite. Remoto. Eita, mas eu sou boa. Perfeita. Linda. Terça-feira, que horas, professora? É assim, começa às 7 horas da noite, tem hora para terminar.
No semestre passado, deu quase 12 horas, o povo ainda estava apresentando seminário. Senhora, para terminar, a gente vai ter todos os grupos apresentarem terça-feira. E o professor Luiz, ele só termina a aula dele terça-feira, perto das 8 da noite. Sociologia. Não, é 7h40 que termina a aula dele. Ele termina às 7h30, 7h40. A gente pode marcar. Aí pode começar. Eu vou aguardar vocês. Na hora que ele terminar, alguém passa a mensagem para mim, Ana Letícia, manda, professora, entre. E a gente entra para dar seminário sem hora para terminar. Aí vocês botem lanche, botem tudo, entendeu? Sim, senhora. Como é que vai ser esse seminário? Vocês vão fazer e cada grupo vai ter 2 pessoas que vai apresentar. Para cada grupo, 2 pessoas apenas vai apresentar. Quem são as 2 pessoas, professora? Não sei. Eu só vou saber na terça-feira. Porque eu vou sortear. Certo? Professora, quer dizer que a gente vai ter que estudar o assunto todo? Vai. Você vai ter que estudar o assunto todo, porque você não sabe se você vai ser sorteado, quem é que vai ser sorteado. Então, todo mundo tem que estudar o assunto todo. Certo? Eu não vou querer nada escrito. A única coisa que eu vou querer até segunda-feira é a lista de todos os componentes. Certo? Beleza? Então, quarta-feira agora, vai ter só prática de sistema circulatório, não vai ter a teórica. A teórica era para ser o seminário, vai ser na terça. Então, 7 horas vai ser uma turma para fazer prática e 9 horas vai ser a outra. Certo? Vocês entenderam? Sim. Então, no lugar de ter aula teórica 7 horas da manhã, vai ser prática de circulatório. E a outra turma logo em seguida. Vocês entenderam? Sim. Então, quarta-feira, prática de circulatório. Terça-feira, o seminário. E quarta-feira, a gente começa normal, volta ao normal. Aí eu vou dar aula teórica de sistema digestório e a prática de órgãos vitais. Certo? Aí começa normal. Beleza? Então, já podem começar a estudar o seminário. Vocês vão agora. Vocês vão ver como é que a turma se junta. A turma que eu digo se junta, faz a aula. Depois distribui a aula para cada componente vai estudar na sua casa. A mesma aula, claro, né? Você pode estudar uma aula, diferente da outra, o pessoal do mesmo grupo. Vocês entenderam? Sim. Entendi não, professora. Não, estou falhando no áudio. Professora, estão pedindo para a senhora repetir, o seu áudio falhou. O áudio está muito ruim, professora. Charlene, tem como tu desligar teu microfone, que eu acho que é o teu que tá dando interferência. Espera aí. Então, vamos lá. Toda a turma tem que entrar num desses 4 grupos. O que é que não pode? Não pode é o grupo da Charlene ter 5 alunos e o da Isabela ter 20. Não pode. Os grupos têm que ter a mesma proporção de alunos em cada grupo. Não pode ter uma discrepância. O grupo da Mariana só ter 2 componentes e o do grupo da Isabela ter 30. Não pode. Certo? Então, vocês vão se dividir de uma forma que fique mais ou menos a mesma quantidade de alunos. São quantas pessoas mesmo nessa turma de vocês, que agora eu não estou lembrando? Deve ser umas São 40 quantos e mesmo? pouco. Pronto, é mais ou menos 10. É mais ou menos 10 alunos por grupo. São 4 grupos, 40 alunos, mais ou menos 10 alunos por grupo. Certo? Ok? Professora, na turma B, a gente conseguiu colocar 8 pessoas em um grupo e 9 pessoas em outro grupo. Foi dividido meio a meio, praticamente. Não é turma A e turma B, é a turma teórica toda junta, que vai se dividir. Não, a gente Independe da também prática. tranquilo. Pronto. Entender, né? É mais ou menos a mesma quantidade de aluno em cada grupo. Vocês vão se reunir, vão fazer a aula do PowerPoint. Aí, depois que a aula estiver pronta, cada um pega a sua cópia e vai para casa estudar, porque você não sabe se você vai ser sorteado e tem que estudar o assunto todo. Ok? Pronto. Eu vou querer receber... A aula quarta é só prática
de circulatório dessa aula que eu dei hoje. Não vai ter teórica, só vai ter prática. Só que a prática começando 7 horas da manhã. 7 horas da manhã tem uma prática, 9 horas tem outra prática. Certo? Entenderam? Beleza. Pois é isso. Pois os grupos agora se reúnem aí para saber como é que vai fazer o seminário. Eu quero um seminário lindo, maravilhoso, estudado, bem apresentado. Vocês estão ouvindo? Até porque esses assuntos do seminário vão cair na prova. Então, ele tem que ser muito bem estudado, bem dado, bem explicado. Travou de novo. Travou de novo. Você quer um slide com escrito lá? Você quer um slide com coisa escrita ou só um slide só com... Como é que você quer o slide? Quando a gente for apresentar. Seminário de histologia não pode ser sem mostrar cortes histológicos. O único grupo que não vai mostrar corte histológico é o do sistema imunitário. Mas, em compensação, vai ter que mostrar um esquema. Não tem corte histológico no sistema imunitário, mas esquema. Tem muito esquema no livro. Tem muito esquema. Sim. Órgão linfático. Não tem como dar um seminário de órgãos linfáticos sem mostrar a histologia dos órgãos linfáticos. Certo? Ok? Pois é isso. Professora, vamos cuidar na vida. Professora. Vamos cuidar. Diga. A senhora pode me adicionar na sala 8001. É a Manuela. Eu também estou querendo falar isso com a senhora. Eu também, professor. Manda Eu também não tô. Manda os nomes para Ana Letícia me manda e eu já volto. Tá bom, obrigada. Ei, Manuela. Tchau. Oi. Manuela, manda o meu para ela, por favor. Tá Pode bom. mandar o meu para ela? Ei, Manuela. Manda. Eu também, Oi. Carol. Eu também tô fora dela em histologia. Tá. Tem alguém Bora mais? fazer uma lista no Eu, grupo. Maria Eduarda Costa Lira. Quem? Maria Eduarda Costa Lira. Tá bom. Manuela, A gente manda no grupo da turma todo mundo que tá fora. Aí, tá bom? Puxa a lista. Puxa a lista.